Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a usar minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Da tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, ó, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, Senhor. Boa noite a todos. Saúdo a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo com a graça e a paz do Senhor. Quero convidar a amada Igreja de Jesus Cristo nesta noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versos 4 ao verso 8. E aqui Deus vai nos falar sobre a parábola do semeador, querido. Uma palavra extremamente profunda, né, de um significado
tremendo de Deus à igreja de nossa geração. Nos diz assim, amado, a palavra do Senhor. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amado Deus, eterno Pai, quero te pedir em nome de teu Filho amado Jesus Cristo que derrame sobre cada um dos ouvintes desta noite a tua sabedoria, dê discernimento a Deus, a cada um, para que não apenas ouça, mas ouvindo, receba pelo mover do teu Santo Espírito o discernimento necessário para a sua compreensão e a ajuda dele na sua aplicação. Que todos nós venhamos a amar a Deus sobre todas as coisas e aceitarmos a sua palavra como sua vontade soberana em nossa vida. Te manifesto, ó Espírito Santo de Deus, com poder e glória, com sabedoria ao nosso coração, e grava essa palavra na tábua do nosso coração e que ela seja exercida a cada minuto de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra, ela vai nos falar de um semeador que sai para semear a verdade de Deus, e disse que esse semeador, ele sai semeando em todo tipo de solo que ele tem à sua frente. E diz que a primeira semente lançada, as primeiras sementes, diz que ela caiu à beira do caminho. Né? Diz que ao semear uma parte, a primeira parte, então cai à beira do caminho. E diz que ao cair à beira do caminho ela foi pisada e as aves do céu a comer. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Jesus, no contexto posterior do texto lido, lá no verso 12, questionado pelos seus apóstolos, seus discípulos, eles recebem de Jesus, então, o discernimento. E é interessante, queridos, que esta palavra dada por Deus, ela não foi dado a todos a ouviram, mas não foi dado a todos o conhecer essa verdade de Deus. E ele vai dizer o porquê. Ali no verso 10, ele respondendo ao questionamento, ou à interpelação dos seus, ele vai dizer no verso 10, respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e aos demais, os demais ouvintes, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, mesmo que todos venham ouvir um aglomerado de pessoas, como nos falou o verso 4, dizendo que afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Ou seja, não havia o desejo de Deus, através de Jesus, de trazer a revelação, a sua verdade a todos os seus ouvintes. Mas como ele diz no verso 10, a vós outros é dado conhecer, ou seja, a uns foi dado conhecer e a outros não, querido. E diz então que essa palavra lançada por Jesus Cristo no coração deles, as multidões que afluíam e ouviam a sua ministração, ele vai dizer no verso 12, o significado da parábola.
Ele vai dizendo então que no verso 12, vai dizer, a que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração. Olha que interessante, querido. Há uma parte dessa multidão que ouve, que o diabo vem e tira essa palavra, arrebata essa palavra do seu coração. E ele vai dizer por que é feito isso. Ele vai dizer, para não suceder que crendo sejam salvos. Interessante, irmãos, que tem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Mas o diabo vem e vai arrebatar para que também se cumpra o propósito da eleição de Deus. Deus está dizendo que essa palavra é arrebatada para que essas pessoas que ouviram e viram, então não vejam e ouvido não entendam. Não é verdade? Ele está dizendo para que então essas pessoas não venham ser bem-sucedidas, que as pessoas não irão crer para que sejam salvas. Simplesmente não serão salvas. Não é a propósito de Deus na vida delas. A segunda porção de semente, lá no verso 6, diz que outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Aí, na sua explicação, está no verso 13. Jesus então vai explicar aos seus apóstolos, dizendo, a que caiu sobre a pedra são os que ouviram a palavra. Vejam bem, assim como os do caminho, da beira do caminho, que também ouviram, agora está dizendo que esse da pedra, eles ouviram a palavra e a receberam com alegria. Olha que coisa, eles receberam, né, com satisfação, com alegria. Oh, que coisa tremenda, coisa maravilhosa, coisa grandiosa. E diz que estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Irmãos, é interessante, né? Eles creem, mas na hora da prova eles se afastam. Dão as costas, somem, saem, não ficam. Aí a gente fica pensando, né? Eu como pastor de algumas igrejas, né? Por boa parte do Brasil, você, membro da igreja, a gente olha e começa a meditar em pessoas que ouviram essa palavra e hoje estão no mundo. Se perderam no mundo, ou porque estavam à beira do caminho, ou porque o solo do seu coração é um solo pedregoso. Não é verdade? Caiu sobre a pedra. E na primeira luta, na primeira dificuldade, e simplesmente abandonaram a Deus e a sua palavra. Receberam, mesmo que receberam com alegria, a palavra não criou raízes, querido. A terceira, ele vai falar no verso 7, né? E outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. A explicação que Jesus vai dar está no verso 14, dizendo, a que caiu entre os espinhos são os que ouviram. Olha, a primeira semente à beira do caminho, a segunda no meio das pedras, a terceira que caiu no meio dos espinhos, diz que todos estes ouviram a palavra do Senhor. E ele vai completar dizendo, e no decorrer dos dias, ou seja, ouviram, mas passou um dia, passou 2, passou 3, e assim vai indo, diz que foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer, até produziram fruto, querido. Um dia cantaram, um dia falaram, um dia participaram de um evangelismo, né? Um dia tocaram, outro dia participaram de uma campanha do quilo, outra coisa aqui, outra coisa ali, né? Produziram algum fruto, mas diz que a preocupação com a sua própria vida, cuidado, né? Com a riqueza, né? Com os deleites da vida. Não, hoje eu não vou não, que eu vou lá na pizzaria, tenho um aniversário. Ou seja, aquelas coisas que englobam as coisas do mundo e que fazem parte ou não da nossa vida, né? Às vezes são fatos familiares,
que nós priorizamos em vez de priorizar as coisas de Deus. Nos preocupamos com tantas coisas nossas e do mundo e não nos preocupamos com a verdade de Deus, sua prioridade na nossa vida. E isso Deus considera como os espinhos que crescem e sufocam esta palavra no nosso coração. A quarta semente, queridos, diz que outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu, produziu a 100 por 1. E dizendo isso, clamou: quem tem ouvido, ouça. Ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra profetizada por Deus. Ele então vai dizer no verso 15, aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e frutificam com perseverança. Glória a Deus. Irmãos, Deus está dizendo que esses que ouviram a palavra, né, e ouviram de bom e reto coração, sabe, aquilo que você está ouvindo o pregador pregar, você está lendo, ouvindo a voz de Deus no seu coração com alegria e dizendo: Deus está falando, é comigo, é para mim essa palavra. Às vezes eu escutei algumas pessoas dizer para mim: pastor, hoje o sermão foi todo para mim. Glória a Deus, né? Certamente a palavra foi para todos, mas Deus falou profundamente ao seu coração. Que coisa tremenda. Ele está dizendo que nós vamos e nós nos alimentamos sobremaneira com aquela palavra proferida por aquele servo de Deus no púlpito da igreja. Quando nós lemos, nós nos alegramos, nós nos satisfazemos e entendemos que Deus está falando porque Deus quer e Deus tem o melhor para nós. Ou seja, meu irmão, minha irmã, com tudo isso, a gente para pensar qual é o solo do meu coração quando essa semente caiu. Será que era o solo da beira do caminho? Algo passageiro? Será que é o solo pedregoso? Que não tem umidade? Não gerou raiz? Não desenvolveu? Será que é o solo espinhoso? Cheio de espinheiro, que sufocou a semente no coração? Ou será que era boa terra? Eu vou dizer para você, em nome de Jesus, a boa terra e caiu a semente são aqueles que ouvem e faz a vontade do seu Senhor. São aqueles que ouvem e se submetem literalmente de Gênesis a Apocalipse. Não são aqueles, querido, que hoje eu faço e amanhã eu deixo fazer. Não é aquele que hoje dá e amanhã não dá. Não é aquele, irmãos, que hoje vai e amanhã não vai. Não. É aquele que luta, como diz o texto, que perseveram, queridos. Que não há nada que obstrua o sentimento, o desejo do seu coração para com seu Deus. Não, eu não vou deixar de ir, não vou deixar de participar, não vou deixar de fazer, não vou deixar de ser fiel com meu Deus por nada neste mundo, nem mesmo contra a minha própria vontade. Não vou obedecer nem mesmo do meu coração, porque o meu coração ele é dirigido por Deus. Ou, se não, ele é um coração ainda carnal, querido. É o coração da beira do caminho, é o coração de pedra, é o coração de espinho, mas não é o coração da terra boa. Como você está ouvindo a palavra do Senhor? Qual é a receptividade que está tendo no seu coração? Como que você está caminhando com Deus? Porque Deus diz na sua palavra: minhas ovelhas ouvem a minha voz e fazem o que eu vos mando. As ovelhas ouvem e fazem, a ovelha ouve e segue. A ovelha se regozija com a voz do seu Senhor, que cuida, que trata, que dá o bom alimento.
Meu irmão, minha irmã, não podemos esquecer que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Onde está a tua fidelidade com Deus? Pergunta para você mesmo, onde está a tua fidelidade? Vê se em algum ponto daquilo que Deus diz para nós ser fiel até a morte, você está sendo fiel, meu querido. Porque senão a semente não caiu na terra boa. É bom que nós pensamos e venhamos, ó Deus, a refletir sobre tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Precisamos refletir, parar, analisar, para que amanhã depois a gente não venha se decepcionar, não é verdade? Para que amanhã depois a gente, diante do nosso Senhor, a gente venha ouvir e dizer para nós: não vos conheço, afasta-te de mim, maldito. É muito sério, querido. Não estou dizendo isso, né, para magoar, para machucar, para ofender, mas é a palavra de Deus ao nosso coração que nos leva a um profundo, né, uma profunda reflexão, queridos. Porque muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. E isso leva realmente a parar e pensarmos no caminho que nós estamos caminhando. É o caminho de Deus ou é o caminho do meu coração? Não é verdade? Porque se eu estou fazendo aquilo que meu coração diz que é para fazer e não é aquilo que Deus diz para me fazer, alguma coisa está errada. Não, alguma coisa está errada. Não é verdade? Eu sou membro de uma igreja, mas eu estou ali porque eu estou... Não é isso que Deus quer, irmão. Eu estou na igreja porque eu sou a igreja, porque Deus me chamou, Deus me comprou, Deus pagou o preço do meu pecado, Deus quitou minha dívida e eu sou grato a Deus. Eu sirvo a Deus. E servo não tem escolha, servo ouve, servo obedece o que Deus manda, querido. Parece que Deus está virando, né, um empregado de muitos. É por isso que muitos serão chamados. É por isso que muitos corações caíam em solo que não produziam nada, ou se produziam não levou a lugar nenhum, senão ao mesmo caminho que já estava a perdição, querido. Claro que eu fico preocupado com a igreja, se eu não vou me preocupar, irmão. Como? Que caminho nós estamos caminhando? Aonde que nós vamos chegar? Porque um dia nós vamos chegar diante do tribunal, do Senhor, do juiz dos juízes, e dali ninguém escapa, todos vão passar. E como chegaremos ali? Como estará as nossas vestes? Branca, alvo, como a neve? É bom a gente pensar em tudo isso, queridos. Qual é o solo do meu coração? Por que eu vou à igreja? Ou melhor, por que eu vou ao templo? O que me impulsiona? Qual é o nível da minha devoção, da minha servidão a Deus? Qual é, na verdade, o tempo que eu coloco à disposição da minha vida? Tem que ser 100%, querido. Como eu já falei numa mensagem anterior, não existe nenhum casamento que resista por anos se a nossa dedicação ao outro não é 100%. E Deus não quer ninguém por parte, pela metade, fracionada. A Bíblia diz que nós iremos buscar e achar o Senhor quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. De todo. Se você está vendo assim, irmãos, eu fico preocupado, né? Como pastor, eu procuro analisar os fatos que me chegam às mãos, querido. Eu olho e eu vejo fatos que me entristecem. Cada um sabe de si, né? Às vezes eu escuto alguém dizer: mas esse é o meu discernimento, esse é o seu discernimento. Eu sempre digo, irmãos, nunca pode ser o meu ou o seu,
Porque o Espírito Santo de Deus não tem dois discernimentos, só tem um, que é a verdade de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus. Ela não gera, não vai ter, isso é uma, você tem uma hipótese, isso é uma opção, você pode optar por isso ou por aquilo. Não. É a verdade conclusiva de Deus. É esta palavra que Deus deu. Não há meio termo, não há nada. Eu preciso servir a Deus de todo o coração. Meu coração não pode estar dividido. Eu preciso obedecer a Deus em tudo o que Ele diz que eu devo obedecê-lo. Isso não é tão importante. Irmão. A Bíblia mostra que muitas pessoas pensaram assim e hoje não estão no céu. Não, que estão no inferno. Porque viveram segundo seu coração, não segundo o coração de Deus, não segundo a palavra de Deus. Então, quero dizer para você, irmãos, que há pessoas ainda que precisam literalmente nascer de novo, como disse Jesus a Nicodemos, e não disse isso para humilhar, não disse isso para ofender, ele falou simplesmente uma verdade, uma realidade que levou Nicodemos então a ter esse encontro com Deus, a querer conhecer Jesus, a querer conhecer a verdade. E sabe por quê? Porque só a verdade de Deus liberta o coração encarcerado. E se eu não estou vivendo essa palavra, eu sou cristão, sou membro da igreja, já batizei, isso não salva ninguém, queridos. Isso não vai trazer salvação. O que traz salvação é ter nascido de novo em Cristo Jesus, é ter sido lavado e regenerado no sangue do Cordeiro. É isso que traz a salvação, é você ser verdadeiro diante de Deus e diante dos homens. Irmão de conchavo, de colui, nós estamos enojados de ver na Câmara de Deputados, no Senado, na presidência, nos ministérios, em qualquer outro lugar. Toma lá e dá cá, isso não existe com Deus, querido. Deus diz é assim, acabou. Não há negociação. Então eu quero dizer para você nessa noite, como o solo do teu coração tem recebido a semente, a verdade de Deus. E lembrá-los do que Deus diz. No verso 10, respondeu-lhe Jesus, a vós outro é dado conhecer os mistérios de Deus. Aos demais, fala-se por parábola, para que vendo, não vejo, e ouvindo, não entendo. Que Deus, Ele venha falar através dessa palavra do teu coração, meu irmão. Você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, reflita. Qual é o valor que você tem dado ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Amizade e qualquer outra posição que não seja de Deus não nos levará ao reino do Senhor. Não faz de nós servos. Servo é como diz a palavra, é o que ouve e o que obedece à vontade do seu Senhor. Pense bem em tudo isso, irmão, reflita e faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Ouça a voz de Deus. Eu quero te lembrar novamente, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Irmão, ser fiel até a morte não é eu ir só à igreja, não, eu não falto um culto. Não é eu sair para evangelizar. Não, isso não significa fidelidade. Fidelidade é ouvir o que Deus está falando ao nosso coração e fazer aquilo que Deus está mandando nós fazer. Isso é fidelidade. Fidelidade não é dizer que eu participei aqui ou ali. Né? Fidelidade é eu colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que assim seja o teu proceder diante de Deus e diante dos homens. Antes importa obedecer a Deus do que a homens.
Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, toda honra e glória seja dada a Ti. Deus amado, a Tua palavra nessa noite nos leva a refletir que tipo de solo é o nosso coração. Que tipo de solo o nosso coração foi e é ao receber esta semente tão maravilhosa e poderosa, que tem a capacidade de transformar vidas, de libertar, de restaurar, de curar e de colocar em plena comunhão com o Criador. Que venhamos refletir em tudo isso, Senhor, através do mover do Teu Santo Espírito, e que venhamos ter decisões sinceras diante de Ti, porque só Tu sonda a mente e coração, só Tu conhece a intimidade do nosso ser contigo. Então age e opera, Senhor, e caia por terra em cada coração tudo aquilo que ainda é carnal. Realiza em nós o Teu querer, Senhor, para honra e glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a eterna consolação do Seu Santo Espírito seja abundante na tua vida e na tua família hoje para todos sempre. Amém. Quantos anos sente? Meu maior prazer estar em Tua presença e prostrado aos Teus pés, Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz, eu sinto Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder e Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Meu maior prazer estar contigo, estar em Tua presença, prostrado aos Teus pés, prostrado aos Teus pés, Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz, fala comigo, eu sinto Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder e Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo,